Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre filtros no Excel. Filtro é uma ferramenta bastante interessante, como o próprio nome já diz, faz a filtragem dos dados da sua planilha de maneira que você consiga exibir apenas determinados critérios, das colunas das suas planilhas. Por exemplo, aqui a gente tem uma planilha de exemplo, com vendas, uma planilha de vendas, com o número da venda, a data, o vendedor, o produto, o valor desse produto, o método de pagamento e o status. Tá joia? Então a gente vai brincar um pouquinho com os filtros do Excel dentro dessa planilha aí, utilizando filtragem por data, utilizando filtragem por nome, por texto, partículas de texto também, por valores, a gente tem valor aí em real, por exemplo, e também por cor, a gente tem como fazer uma filtragem também por cor. Tá joia? O propósito desse vídeo é te explicar o conceito básico de filtros, que vai ser útil para você na maioria dos casos. Mas é claro que esse assunto é um assunto bastante diverso, é um assunto de certa forma um pouco complexo se você for agregar ele a outras funções do Excel. Então o propósito desse vídeo não é focar nos filtros avançados, tá bom? Porque ele ficaria muito longo e para isso eu pretendo criar outros vídeos aí com conteúdos mais específicos sobre formas muito mais personalizadas, muito mais específicas de se trabalhar com filtros. No momento, o propósito desse vídeo é apenas te explicar como funciona a ferramenta de filtro e como você pode utilizar ela, inclusive agregando uma função de filtro junto com a outra, tá bom? Mexendo com texto, mexendo com valores, mexendo com partículas de texto, mexendo com datas e também com cores. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? A primeira etapa é definir para o Excel onde está o cabeçalho da sua planilha, tá? Então aqui a gente tem o cabeçalho da nossa planilha, que é onde estão, digamos assim, os títulos, dos dados que estão aqui embaixo, a classificação dos dados que a gente utilizou na nossa planilha, Todos esses dados estão divididos aqui em colunas, da coluna A até a G. Quando você cria uma tabela, quando você tem seus dados aí dispostos numa planilha, e você utiliza essa ferramenta aqui de formatar como tabela, por exemplo, o Excel já vai fazer automaticamente, já vai inserir para você automaticamente uma ferramenta de filtro ali que é bastante útil. Inclusive, o formatar como tabela é bastante útil em alguns casos aí, porque facilita muito a utilização de algumas ferramentas. No entanto, não tem problema se você criou a sua planilha do zero, utilizando seus próprios métodos, sua própria formatação. Desde que você tenha um cabeçalho, vai funcionar perfeitamente, ok? Recomendo então que seu cabeçalho ocupe apenas uma linha da sua planilha, tá? Que não seja mesclado aqui com duas linhas, tá bom? Então, se você precisar de um espaço maior, você só aumenta, um pouquinho aqui a sua linha, tá? Aumenta a altura, no caso, da sua linha aqui, deixa o seu cabeçalho numa única linha. Inclusive, se não couber todo mundo, todo mundo, digo, todas as palavras, dentro da sua célula, você pode utilizar a ferramenta quebrar texto automaticamente aqui do grupo alinhamento da guia página inicial. Tá joia? Então vamos lá. Primeiro você vai selecionar o seu cabeçalho. Então esse aqui é o cabeçalho da minha planilha. E aí você tem dois caminhos para seguir. Utilizando a guia página inicial, aqui no grupinho edição, você tem a ferramenta classificar e filtrar. Inclusive aqui você pode fazer classificações personalizadas. Eu vou explicar isso provavelmente num outro vídeo sobre filtros, porque inclusive essa classificação ela está dentro do filtro, ela faz parte do filtro. E você pode utilizar uma classificação também em ordem alfabética ou alfabética inversa. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você quiser mais detalhes, é só acessar aí no cardzinho ou então na descrição do vídeo vai ter o link ali para esse vídeo específico sobre classificação em ordem alfabética. Mas o que nos interessa aqui no momento é a ferramenta filtro. Ela está aqui, tá vendo? Então, com o cabeçalho selecionado, você clica em filtro e aí beleza, o seu filtro já está inserido. Existe outra maneira também, deixa eu selecionar aqui e retirar o meu filtro, Posso vir aqui novamente e desmarcar a opçãozinha filtro, tá? Com o cabeçalho selecionado, com a linha que contém o cabeçalho aqui selecionada, você vai vir aqui no grupinho dados, tá? Na guia dados, desculpa, tá? Na guia dados no seu Excel. E aqui no grupo classificar e filtrar, você vai encontrar as mesmas ferramentas, tá? Elas estão dispostas de uma maneira diferente, tá? Mas você vai encontrar a mesma ferramenta e é só clicar aqui no ícone do filtro, Que é esse funilzinho aqui, tá joia? E aí já tá tudo funcionando perfeitamente, os seus filtros já estão aplicados. Agora sim vem a parte da brincadeira, de como a gente pode mexer
mexer com esses filtros aí de uma forma bem mais dinâmica. Porque se você já conhece o conceito de filtro, tecnicamente ele vai filtrar os dados da sua planilha de acordo com um determinado critério que você escolher ali. Então vamos aqui pegar, no caso, o nosso método de pagamento. Vamos começar por ele aqui. Então a gente tem vários métodos de pagamento, tá? Crédito, dinheiro, né, boleto e tudo mais. Inclusive esses métodos eles podem ser selecionados numa caixinha, tá vendo? Numa listinha personalizada, né? Numa listinha aqui que você clica do lado e você pode escolher uma das opções. Se você quiser aprender como é que faz isso, né, inclusive aqui nos status a gente também tem o aprovado e pendente para você escolher. Se você quiser aprender a como faz esse tipo de recurso, como utilizar esse tipo de recurso, eu tenho um vídeo, vou deixar aí também na descrição e nos cards para você aprender a mexer com validação de dados no Excel para deixar isso muito mais dinâmico e evitar, no caso, principalmente erros de digitação, né? Porque às vezes você vai digitar crédito parcelado, esquece uma letra ali no meio, coloca uma a mais, né? Ou troca uma letra pela outra, e na hora de fazer a filtragem você vai perceber que não está funcionando porque uma letra está fora do lugar, tá bom? Então vamos lá, você vai clicar aqui nessa setinha do método de pagamento, tá vendo? Então o método de pagamento aqui é um tipo de dado, está presente em uma coluna, você clica na setinha aqui, e aí você pode clicar nessa opçãozinha aqui, selecionar tudo, que é a opção padrão, né? Então vai selecionar todos os métodos. Tá vendo que o Excel ele já reconhece todos os conteúdos que estão presentes nessa coluna, tá? Então ele já reconheceu que existe boleto, crédito, débito e dinheiro. Tá bom? Então você não precisa fazer mais nada, você não precisa definir esses critérios à parte, tá bom? Ele já reconhece todos esses critérios que se repetem ali dentro. E aí, se você quiser escolher apenas um método de pagamento, você vai desmarcar o selecionar tudo e escolher, por exemplo, eu só quero exibir as compras no crédito parcelado. Então você marca crédito parcelado e dá um OK aqui. A partir desse momento o Excel então vai fazer uma filtragem e vai apenas te exibir todas as vendas, no caso, né, que foram feitas no crédito parcelado. Lembrando que isso aqui é um filtro, tá bom? Então ele vai ocultar algumas células que não fazem parte do seu critério. Veja bem aqui que da célula 3 a gente pulou para 13. Então a gente tem várias linhas ocultas aqui no meio. O Excel não deleta os seus dados, tá? Ele não deleta, ele simplesmente esconde e deixa os seus dados ocultos para que você consiga visualizar apenas aqueles dados que batem, né, com o critério que você definiu. Eles não são excluídos. O filtro, a única função do filtro é meramente visual. Então, se você tem, por exemplo, fórmulas dentro da sua planilha que fazem somas condicionais, por exemplo, como a função soma-sys, tá joia? Essa função vai continuar funcionando normalmente, tá? O filtro não vai afetar funções mesmo que essas células estejam ocultas, mesmo que o filtro faça com que certas linhas fiquem ocultas, tá bom? O filtro é meramente visual. Você pode inclusive vir aqui no método de pagamento e escolher mais um, tá? Então você quer o crédito parcelado, mas também o crédito à vista. Você pode selecionar dois critérios, tá bom? E é só dar um OK aqui, agora os dois critérios vão aparecer para você. Você pode inclusive cancelar o seu filtro, você pode vir aqui, ó, limpar filtro. É claro que se você selecionar tudo, né, automaticamente seu filtro vai ser limpado, porque todos os dados serão mostrados. Mas você pode, se você quiser, clicar aqui em limpar filtro. Aí no caso, todos os filtros que você aplicou nessa coluna, tá bom? Todos os filtros que você aplicou nessa coluna serão, digamos assim, excluídos, né, cancelados, e aí você consegue visualizar todos os seus dados novamente. Lembrando que você pode fazer também uma junção de vários filtros, né? Então aqui no status, por exemplo, eu vou vir aqui no status e eu quero somente as compras aprovadas, tá bom? Então eu vou marcar aqui somente aprovadas. Beleza, só que dentro das compras aprovadas eu quero as que foram aprovadas, deixa eu ver aqui, no crédito à vista, tá bom? Então marca aqui nessa coluninha crédito à vista. Então vão aparecer só as aprovadas no crédito à vista, ou seja, somente uma. E aí você pode adicionar quantos filtros você quiser, tá? Inclusive, por exemplo, eu vou criar agora boleto e crédito parcelado, então vou dar um OK aqui, então todas vão aparecer aqui que sejam no boleto e no crédito parcelado, mas preste atenção que eu tenho um outro filtro aplicado nessa coluna, tá? Então todos os filtros vão bater ao mesmo tempo. Mesmo que você coloque aqui todos do crédito e todos do boleto, eles só vão ser exibidos dependendo também de todos os outros filtros aplicados em todas as outras colunas, tá? Então, se você aqui marcou para mostrar boleto, crédito à vista e crédito parcelado e não está vendo todas as suas compras aqui, preste atenção, porque a gente tem outro filtro aqui, que é o filtro só das aprovadas. Se eu limpar o filtro aqui de status, né, e deixar as aprovadas e as pendentes, então vão aparecer as aprovadas e as pendentes dentro desse filtro que eu estabeleci nessa coluna aqui, tá joia? Então preste bastante atenção quando você tiver dois ou mais filtros aplicados de uma única vez, porque todos eles serão levados em conta na hora que o Excel for exibir
os dados aí de acordo com os critérios que você escolheu. O botãozinho limpar também está aqui, tá? Na guia dados, grupinho classificar e filtrar, a gente tem o botãozinho limpar aqui, então ele limpa todos os filtros aqui que você aplicou na sua planilha, se você quiser, se você achar mais prático, né, fazer essa limpeza mais generalizada, tá bom? Então o método de pagamento, você viu como é que funciona, vai funcionar para o produto também, então nem vou mexer com ele, tá? Porque a gente consegue selecionar produtos diferentes, a gente só tem 4 aqui, né? O A, B, C e o D, tá bom? Mas olha que interessante mexer com texto, né? Quando você vai tratar do vendedor. Porque aqui a gente tem vários vendedores, tá? Então você pode escolher um vendedor específico, quais foram as vendas da Larissa que foram aprovadas, tá? Então você seleciona, por exemplo, vamos supor, né, que a nossa condição seja essa, as vendas da Larissa, dá um ok aqui, que foram aprovadas, tá? Então seleciono só o aprovado, então somente essas vendas aqui, tá joia? Vamos limpar tudo aqui. Mas vamos supor que eu queira fazer uma filtragem um pouquinho diferente, né? Porque às vezes pode acontecer, se você tem um nome de várias pessoas e você não quer... Vamos supor aqui, né, que você tem uma planilha muito maior. A minha é muito pequenininha, né, tem pouquíssimos dados. Vamos supor aqui que você tenha nomes de clientes, tá? Cada linha é um cliente diferente. Você tem muitos e muitos e muitos clientes. E aí você quer pesquisar quais são os clientes que começam com a letra A. Ou então, quais são os clientes que têm o nome Silva, tá? Tem o sobrenome Silva, tá joia? Então você consegue fazer isso também. Vamos aqui no vendedor e vamos brincar um pouquinho com a parte de filtro de texto. Nesse caso aqui, essa parte aqui é para você selecionar dados específicos, né? Dentro da sua planilha de acordo com os dados que aparecem nela. Só que a gente tem aqui os filtros específicos de texto. Então, por exemplo, se você quer um filtro de texto igual a determinada letra igual a determinada palavra, diferente de determinada palavra, ou que começa com determinada palavra. Olha que legal. Então, se você quiser colocar, por exemplo, se você quiser exibir, né, todas as palavras que começam com determinada letra, você clica em começa com, e aí você coloca a sua primeira letra. Então, vamos supor que eu queira agora todos os nomes que começam com A. Tá bom? Então, começa com A. E aí você pode colocar, inclusive, mais critérios, né? Começa com A e, né, você pode colocar mais critérios aqui. É igual, é diferente, é maior, é menor, contém. Por exemplo, começa com A, mas contém a letra Y, tá? Então você pode colocar aqui uns critérios bem mais específicos, né? Um filtro bem mais avançado. Ou então você pode colocar aqui ou, né? Começa com A ou começa com C, por exemplo, né? Então vamos colocar aqui, começa com A ou começa com C. Tá? Então, ou um ou outro. Vamos dar um ok aqui. E agora a gente só tem a exibição da Ana e do Carlos, né? Porque são os únicos que começam com A ou com C. Tá joia? E agora vamos fazer uma filtragem por nome, né? Por sobrenome, por exemplo, tá? A gente tem dois vendedores que tem Gonçalves no nome, né? A gente tem o Ricardo e o Fábio. Então vamos fazer um filtro aqui, no caso, filtro de texto, tá? Que contém. Agora a gente tem que fazer um filtro que contenha determinada palavra, né? Então contém a palavra Gonçalves. Aqui, tá joia? Claro que você pode adicionar mais um, né? Um E, tem a palavra Gonçalves, e, né, mais algum critério ou algum critério. Então, um ou outro, né? Gonçalves, vamos dar um ok aqui. Então, todo mundo que tem Gonçalves vai aparecer, tanto o Ricardo quanto o Fábio. Então tem bastante coisa para você mexer aqui. Vamos limpar o filtro novamente. Tá? Então tem bastante coisa de texto, filtros de texto aqui tem bastante, inclusive você pode personalizar e fazer a sua, no caso, clicando em personalizar, você pode começar diretamente aqui nessa janelinha, né? Aí você escolhe os seus critérios aqui, digita eles aqui, né? Coloca um E ou um OU aqui para você agregar um critério com o outro ou diferenciar um critério do outro, né? Escolher um ou outro quando os dois são válidos, ou se você escolher o E, significa que um tem que ser válido e o outro também. Tá joia? Vamos clicar em cancelar aqui. E agora a gente vai para os filtros de valor, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma coluna com valores, tá? Não tem problema que esteja em real aqui, que esteja em dinheiro, tá? Pode ser com qualquer valor. Se você clicar aqui, obviamente a gente tem vários valores, eu tenho valores padronizados de 100 a 400, você pode escolher um valor específico aqui. Mas a gente tem os filtros de número. Então vamos colocar aqui filtros de número é igual a. Então vamos colocar é igual a. É claro que você pode adicionar mais um critério aqui para ele ser igual. No caso aqui, né, tem um critério mais outro, ou seja, satisfaça as duas condições, ou uma ou outra, né? Então vamos colocar aqui que o valor seja igual a 200. Como a gente está mexendo com número, tá? Então, com número em dinheiro, né? Então a gente vai colocar RS 200, tá bom? Então R$200 aqui, vamos dar um ok e beleza. Então a gente tem nossos valores de R$200 aqui, todos os valores de R$200. Vamos dar um clique aqui e filtrar, né? Fazer um filtro diferente, tá? Então vamos limpar o filtro aqui do valor. E agora a gente vai clicar aqui em filtros de número.
Por exemplo, vamos supor que você queira apenas as vendas maiores do que R$ 300, né? Então, maior do que R$ 300. Preste atenção aqui no maior, opa, R$ 300, tá? Preste atenção aqui no maior, que você pode ter a opção de escolher as maiores de 300, ou seja, de R$ 300,01 para cima, né? Ou você pode incluir o 300, tá? Então, maior ou igual a 300, que aí o 300 entra também, tá bom? Então, se você colocar só maior que 300, o 300 não vai entrar, tá joia? Então veja bem aqui quais são os critérios que definem, tá vendo? Tem vários critérios aqui, tá bom? Veja aquele que mais combina com o que você quer e vamos dar um ok aqui. Então maior ou igual a 300, então de 300 em diante. Se você quer limitar um valor, então por exemplo, vamos limpar aqui o filtro novamente, vamos colocar aqui o filtro de números, maior, tem o menor, tá bom? Está entre. Você pode colocar aqui o está entre. O está entre ele vai funcionar como maior e menor também. Então, por exemplo, um valor que seja maior ou igual a 100, mas que seja menor ou igual a 300. Você pode colocar esses dois critérios, né? Ou ao invés de criar dois critérios, um maior e um menor, você pode utilizar o está entre, tá? Então, automaticamente ele já vai mostrar aqui que é maior ou igual a um número e menor ou igual a outro, né? Porque para estar entre um valor e outro, eles precisam satisfazer as duas condições. Então, eu vou colocar aqui maior ou igual a 200, né? Opa, 200. E seja menor ou igual a 400, tá? Então, somente as compras de 200 a 400. No caso, entrariam as de 200, 300 e 400. No nosso caso, e as de 100 ficariam de fora, tá? Então, vamos dar um ok aqui. Então, todas as de 200, 300 e 400 reais. E aí você pode utilizar o filtro que você achar mais interessante aí. Tem o filtro dos 10 primeiros, né? Então, por exemplo, os 10 primeiros valores. Tem os que ficam acima da baixa ou abaixo da acima da média, né? Ou abaixo da média. Então, por exemplo, o Excel vai fazer a média dos seus valores automaticamente aqui, e os números que ficarem acima da média vão aparecer, ou os números que ficarem abaixo da média vão aparecer, tá? A média geral, a média aritmética, né? De todos os dados que você tem aqui, de todos os valores que você tem, tá bom? Então aqui tem várias opções aqui, aí você escolhe aquela que você achar mais adequada para você. Ok? E como eu disse, você pode utilizar a opçãozinha personalizar filtro aqui e criar condições mais específicas, que satisfaçam duas, né, um valor que satisfaça duas condições, ou satisfaça uma condição ou outra. Ok? E agora vamos para os filtros de data, né, que são bem interessantes também. Então veja bem aqui que eu tenho datas do mês 11 até aqui, né, e tenho datas do mês 12, tá? Então você pode filtrar por datas também. Como que eu faço isso? Lembrando que com data o Excel vai fazer uma diferenciação aqui um pouquinho mais personalizada, né? Porque ele já reconhece automaticamente isso aqui como data. Lembrando, claro, tá, que para o filtro de data funcionar, a sua data tem que estar formatada como data, tá bom? Então aqui na guia página inicial, veja bem que no meu grupinho número, tá, todas essas datas estão realmente formatadas como data. Se você colocou uma data aqui, ela está formatada como texto, por exemplo, então o filtro não vai funcionar, tá? Ele só vai funcionar caso você aplique critérios de texto, tá joia? Então isso aqui tem que estar formatado como data para que os filtros de data funcionem corretamente. Vamos lá então, clicando aqui em data, a gente pode, tá vendo aqui que ele já identificou o ano, tá? Então só tem o ano de 2019 aqui por enquanto, mas se tivesse outros anos, apareceriam outros anos. E ele automaticamente já identificou que existem datas de novembro e de dezembro. E aqui no caso existe uma hierarquia, né? Então se você recolher o ano de 2019, ele só vai aparecer aqui, mas se você der um cliquezinho no mais aqui, então ele vai criar uma hierarquia de meses, e dentro dos meses, se você expandir, ele vai criar uma hierarquia de dias. Então, por exemplo, vamos supor que você queira apenas as vendas que foram feitas em novembro, tá? Então você desmarca tudo e seleciona somente novembro, né? Aí vamos dar um ok aqui. Então, somente as vendas de novembro. Vamos vir aqui em dados, né? Limpar o meu filtro. Lembrando que esse limpar aqui limpa todos os filtros, tá? Se você quer limpar somente dessa coluna e deixar os filtros ativos nas outras colunas, você utiliza o limpar aqui da própria coluna, tá bom? Vamos aqui então em 2019, vamos supor que eu queira apenas as vendas que foram feitas no dia 6 de dezembro, tá? Então eu abro todas as hierarquias aqui, no caso, né? Todas essas escadinhas, digamos assim, e eu seleciono só o dia 6, ou então no dia 6 no dia 9, tá? Só as vendas realizadas no dia 6 e 9 de dezembro. Vamos dar um ok aqui, então só vão aparecer as vendas desses dias. E é claro que você pode aplicar outros filtros aqui, tá? Então as vendas do dia 6 e dia 9 que foram, vamos colocar aqui, aprovadas, né? Ok, beleza? Então, você pode agregar vários filtros aí. Lembrando que
vai somando ao outro, tá? Os filtros não se cancelam. Um filtro atual não cancela o filtro antigo, tá? Que esteja em outra coluna, tá bom? Então, se você quiser limpar todos os filtros, você clica em limpar aqui e todos eles são retirados de uma única vez. Obviamente há mais opções aqui para você fazer dentro dos filtros de data, porque você pode selecionar a partir daqui, né, desse painelzinho de visualização, ou você pode utilizar os filtros de data aqui, que eles são bem mais extensos, né? Então, por exemplo, uma data igual, ou então antes, tá? Então, antes do dia 1º de dezembro, tá? Então, data é anterior a, e aí você pode colocar, por exemplo, aqui, anterior a 1/12 de 2019, tá bom? Então, anterior ao 1º de dezembro, vamos dar um OK. Então, todas as vendas anteriores a esse dia, né, serão mostradas aqui. Novamente, vale ressaltar, deixa eu limpar o filtro aqui, vale ressaltar que você pode, né, então, por exemplo, está entre aqui no caso, né, você vai colocar uma data inicial e uma data final para você identificar apenas as datas entre aquele intervalo, tá? Então, é posterior ou igual, lembrando sempre de colocar esse ou igual, tá joia? Porque se você colocar posterior ao dia 1º, então o dia 1º não entra, tá bom? Só do dia 2 em diante. Então, posterior ou igual para entrar aquele dia específico que você está utilizando como parâmetro inicial, tá bom? E aí você pode brincar aqui como você quiser, né? Utilizar a ferramenta que você quiser, lembrando que agora, no caso, né, a gente está mexendo com data, né? Então, veja bem aqui que o Excel já identificou datas, então você tem que colocar os seus critérios aqui como data, tá bom? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, tá, é que aqui ao invés de digitar a data ou qualquer outro valor, você pode selecionar, tá? Então, o Excel automaticamente vai reconhecer todas as datas que estão dentro do seu intervalo de dados, tá? Então, você pode vir aqui na setinha e selecionar uma data específica, ou inclusive utilizar esse calendáriozinho que tem aqui, tá? Então, você pode navegar nesse calendáriozinho aqui, a partir desse botãozinho, e escolher uma data específica, tá joia? Beleza, então, deixa eu ver um outro filtro de data aqui, ó. A gente pode utilizar, por exemplo, o hoje, o amanhã. Então, olha que interessante essa função hoje, tá? Então, essa função hoje, ela vai exibir apenas as vendas realizadas hoje. No caso, a gente não tem nenhuma aqui. Só que ela sempre vai ser atualizada para o dia atual. Então, por exemplo, hoje é tal dia, então não tem nenhuma venda. Amanhã, então vão aparecer as vendas de amanhã. No dia seguinte vão aparecer as vendas do dia seguinte, porque sempre vai ser mostrada, o filtro, né, sempre vai se valer do dia atual, tá bom? Então ele é bem mais dinâmico nesse caso aí. Vamos limpar aqui esse filtro e outros que eu tenho mais interessantes aqui, amanhã, hoje e ontem, né? Próxima semana, esta semana, né, as datas que foram da semana passada, do próximo mês, deste mês, então do próximo mês. Então o Excel sempre vai visualizar, mostrar os dados do próximo mês, independentemente do mês em que a gente esteja. Então, se a gente está em novembro, ele vai mostrar de dezembro. Quando a gente entrar em dezembro, ele vai mostrar de janeiro e assim por diante. Você não precisa ficar vindo aqui todo mês e trocando, tá bom? Ele sempre vai mostrar do próximo. Se é esse o teu propósito, né? Então, também tem a questão do trimestre, aqui tem a questão do próximo ano, ano passado, este ano, tá? Datas desde o início do ano, né, todas as datas de um período específico, então, por exemplo, do primeiro trimestre, segundo, terceiro, todas as datas de um mês específico também, tá joia? Então tem bastante coisa aqui para você mexer e vale ressaltar que você pode utilizar o personalizar filtro aqui para colocar critérios diferentes, né? Critérios que sejam excludentes, né? Ou critérios que sejam somados, né? Um e outro, ou critérios que façam jus a um ou a outro critério. No caso aqui, datas, né? No nosso caso, datas que façam jus a um critério ou a outro, tá bom? E por fim, a gente tem o status por cores. É claro que aqui, essas cores, por exemplo, aqui em aprovada, eu vou selecionar então aqui o pendente e ele vai ficar amarelinho, tá? Então o aprovado fica em verde e o pendente fica amarelinho, tá? É claro que eu utilizei uma formatação condicional aqui, inclusive eu tenho um vídeo, uma playlist toda falando sobre formatação condicional, mas eu tenho um vídeo específico mostrando como que você faz essa formatação condicional aqui, para deixar as células coloridas de acordo com o texto contido nelas, né? Mas o que interessa pra gente aqui não é isso no vídeo, o que interessa pra gente é fazer a filtragem por cor. Obviamente eu posso fazer aqui tanto pelo texto, aprovada, quanto por cor, que é a verde, né? Porque os critérios são os mesmos, né? Então o pendente sempre vai ser amarelo e a aprovada sempre vai ser verde. Mas caso você tenha cores que se repitam em palavras diferentes, né? Por exemplo, você tem verde para aprovada e você tem pendente e cancelado utilizando a mesma cor. Então, se você for fazer um critério de texto, né, só com pendente ou só com cancelado, é diferente de você fazer um critério por cor. Porque se uma única cor abrange 2, 3 textos diferentes, então seria legal você fazer esse critério por cor.
É muito simples também, tá? Então, vindo aqui em status, lembrando que o Excel só vai conseguir identificar que existe um filtro de cor se realmente, né, existe cor aqui nas suas células. Aqui, obviamente, o Excel não coloca filtro de cor, tá vendo que o filtro de cor está desabilitado, porque a gente não tem nenhuma cor aqui. Aí você pensa, poxa, Du, é cor branca, mas na verdade não é branco, tá? Isso aqui é transparente, a gente não colocou uma cor de fundo aqui, tá bom? Então, vem aqui no status e aí sim, quando tem cores aqui, o Excel vai identificar essas cores e criar um filtro por cor. Aí é muito simples, né? O processo já é totalmente automático. Então, se você quiser filtrar pela cor amarela, você clica no amarelo. Então, somente as células com cor amarela vão aparecer. Se você quiser filtrar por verde, você vem no verde, somente as células com preenchimento verde vão aparecer. Bom, tecnicamente é isso, tá? Esse vídeo foi apenas para te esclarecer como as ferramentas de filtro funcionam no Excel e como você pode utilizar filtros, né, aninhados, né, um filtro com outro filtro e também todas as possibilidades de filtro dentro de cada tipo de dado, né, cada tipo diferente de dado. Se você não quiser mais filtros na sua planilha, você pode selecionar aqui o seu cabeçalho, tá, e vir aqui desmarcar o filtro, tá bom? Você vem aqui no grupinho classificar e filtrar do grupo dados e desmarca o filtro. Ou aqui na página inicial também, né, a gente tem o classificar e filtrar aqui também. Só desmarcar a ferramenta de filtro, tá? Sua planilha volta ao normal. Lembrando que nenhum dado é perdido, né? O filtro apenas serve como um método de exibição, tá? Ele faz a filtragem e exibe aqueles dados que batem com o critério que você predeterminou, mas nenhum dado é excluído pelo filtro, tá joia? Bem, espero que você tenha entendido. Mais pra frente, provavelmente assim que novos vídeos sobre filtros forem saindo no canal, eu vou deixar esses vídeos tanto numa lista de reprodução quanto na descrição desse vídeo aqui para você acessá-los também, caso você queira aprender um pouquinho mais, né, de alguns recursos um pouco mais avançados, né? Porque isso aqui é o básico do filtro, mas a gente consegue fazer um pouquinho mais de coisas aí com essas ferramentas no Excel, inclusive se você agregar elas com outras ferramentas, tá joia? Mas isso fica então para outros vídeos, para esse que já ficou grande provavelmente não ficar maior ainda, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se você tiver algum comentário, alguma observação importante, se você tiver uma maneira diferente de fazer alguma coisa mais legal também utilizando filtros, ou se você tiver sugestões de vídeo, é só deixar aí nos comentários. Beleza? Grande abraço, te vejo então numa próxima. Valeu, até mais.